Bom dia, meus queridos. Nas aulas passadas, a gente teve introdução a- às vegetações, né? Os tipos de vegetações. Vegetações como savana, vegetação como as florestas tropicais, né? Que é a maior floresta tropical do mundo, está no Brasil, que é a floresta amazônica, né? A gente viu aí que tem uma grande quantidade de riqueza de fauna e de flora no mundo todo, tá? A gente sabe, né? A fauna é a quantidade, né? A junção, a, o plural, né? A vária quantidade de animais que é encontrado numa floresta, né? A fauna. Já a flora é o conjunto de plantas que existem em um local, em uma floresta, tá? E a gente tem as formações vegetais da terra, né? A tundra, a floresta boreal, o taiga, que é muito linda. A tundra já é mais rasteira, a floresta boreal já é um pouco mais alta, e já é mais, né, fechadinha, também chamada de floresta de coníferas, porque tem frutos com formato de cone. Floresta temperada, floresta subtropical, é muito linda, né? O nome já diz temperada. Ela tem várias cores diferentes. Aquela floresta muito linda que a gente vê lá no Japão, que a gente vê numa parte da Europa, uma parte no Canadá e um pouco nos Estados Unidos. Tá? As estepes são mais rasteiras também, pradarias também é uma formação mais rasteiras, tem gramíneas rasteiras e herbáceas. Gramíneas são árvores de pequenos grãos, tá? Herbáceas são as ervas, né? São pequenas. A vegetação mediterrânea é também muito bacana com as suas oliveiras, né? É um clima mais propenso a desenvolver as tâmaras, desenvolver as oliveiras, é mais quente, um pouco úmido, tá? A vegetação de altitude, são as vegetações que têm as grandes altitudes. Não vai nascer uma floresta muito grande, mas são árvores de pequeno e médio porte, tá? Ok, agora a gente vai iniciar aqui nesse novo capítulo, aqui na página 265. A gente vai falar sobre economia, um tema maravilhoso que eu amo muito. Tá? Então, a economia, ela, o ser humano ao longo dos anos, ele se viu obrigado a, como é que posso dizer, a se organizar, né? Dentro de uma sociedade, ele teve que se organizar os seus sistemas políticos, econômicos, seus sistemas sociais. Tudo isso está dentro da economia, né? Quando a gente fala em economia, a gente está falando de relações entre pessoas, né? Quando você vai ao supermercado fazer uma compra, mesmo que seja uma relação ali temporária, uma relação bem curta, mas você está tendo uma relação ali com o vendedor, com o atendente, né? Então o homem ele precisou controlar essa relação, controlar esse contato entre os seres. Por que surgiu essa necessidade da economia, de controle entre os seres? Porque antes a gente sabe que essa coisa da economia, as pessoas elas apenas trocavam os produtos. Eu tenho um excedente aqui, né? O excedente é a sobra. Sobrou um pouco de arroz, mas eu não tenho feijão. Batia na porta lá do seu vizinho. Olha, vizinho, eu tenho. Sobrou um pouco do meu feijão, mas eu não tenho arroz. A gente pode trocar o que sobrou aqui do meu feijão, eu posso trocar por o que sobrou do seu arroz? Enfim, isso aí é o escambo, né? A troca de produtos sem o uso da moeda. Isso melhorou as relações entre as pessoas, relações sociais entre as pessoas, porque aí as pessoas trocavam esses produtos entre si, né? Quando precisavam. Então isso daí gerou essas relações sociais, né? O homem ele é um ser que ele não consegue viver isolado, né? Ele tem que viver em sociedade, mesmo que ele seja muito antissocial, mas ele vai ter que ter um contato primário com o vendedor, com o atendente, enfim, tem uma relação aí econômica e social.
Ok. Então, isso são as relações sociais. Ao longo do dia a gente tem, ao longo da vida, ao longo da nossa sociedade, a gente tem essa troca, mantém esse contato entre seres semelhantes, seres conhecidos ou desconhecidos, tá? É necessário. Então, as relações sociais dão vida ao ambiente artificializado, né? Ele dá até aqui o exemplo do Central Park em Nova York, né? Que é um dos grandes centros artificializados no mundo, né? A gente vê que o Central Park é uma grande floresta, um grande parque cercado de prédios, cercado de arranha-céus, né? Isso quer dizer, é uma floresta que foi preservado, foi mantido, foi criada pelo homem, né? Numa parte, eu estou dizendo no sentido de que a floresta original eles não está toda preservada, né? Alguns tiveram que plantar outras árvores e cercaram de arranha-céus, né? Então essa paisagem ela ficou totalmente aí artificializada. Não é uma paisagem 100% artificial, porque o homem não faz árvore, né? A natureza ali ela conseguiu, né, se manter um pouco ali no Central Park. Mas ao redor está bem cheio de prédios, que foi o homem que fez. Então é uma paisagem artificializada, mesmo que semi-natural, vamos dizer assim. É natural, porque a natureza fez as árvores ali, e artificializada porque está bem, né, cercada por pessoas. Ok, então, nas paisagens, a gente tem esses elementos fixos e os elementos não fixos. E temos os fluxos também. Tá? Fixos, fluxos e não fixos. Fixos, fixos. Vamos solicitar no S. Então, os objetos fixos são o ser humano ele é capaz de criar os prédios, né, os arranha-céus, os shopping centers, as casas. Esses são objetos fixos, né? Se referem a essas estruturas fixas. E os fluxos de pessoas com a tecnologia cada vez mais, as pessoas conseguem ir aos vários lugares. Não só esses fluxos eles podem ser fixos, como eles podem ser não fixos, né? No caso, fluxo de pessoas. Acontecem muitas migrações, né? A pessoa vai de um lado para o outro, muda de bairro, muda de cidade, muda de país. Isso é o fluxo de pessoas, né? O fluxo de informações. Esse é o que eu estou fazendo agora, neste exato momento. Estou aqui filmando essa videoaula, passando um fluxo aqui de informações de bytes, megabytes, de kilobytes por internet. E é o que você está fazendo aí neste momento também, me assistindo. Então, você está tendo um fluxo de informação, um fluxo de acesso, um fluxo de internet, de informática, né? Nesse exato momento aí os seus processadores, sua internet está tendo um fluxo muito grande para poder acompanhar este vídeo, tá? Então a gente precisa disso. Que o trabalho e o emprego. Qual é a diferença entre o trabalho e o emprego? O trabalho é toda a atividade física ou intelectual que o homem faz, né, com um propósito. Já o emprego, ele é com carteira assinada, tem um horário estipulado, tem um salário estipulado, né? Pode ser um trabalho autônomo, que a pessoa não precisa de patrão para mandar nele, ele pode trabalhar por conta própria, isso é chamado de trabalhador autônomo. Ele pode ser formal ou informal. O trabalho formal é quando ele tem carteira assinada, é amparado pela consolidação das leis trabalhistas, o CLT, tem carteira assinada, 13º, férias, FGTS, essas coisas. Isso é o trabalho formal, né? Formalzinho ali. E tem o trabalho informal, que ele vai lá, não tem um patrão, mas às vezes não paga o salário mínimo, não paga carteira assinada, não tem carteira assinada, não tem FGTS, essas coisas. Tá? Esse é o trabalho informal. Falando nessas leis, consolidação das leis trabalhistas, ela foi criada em 1º de maio de 1943 pelo senhor Getúlio Vargas. Tá? Estipulou aí o que eu estou falando. O 10º salário, o 13º salário, você recebe o 13º salário, é um salário extra que você recebe em dezembro.
O governo corta uma parte, um pedacinho, contribuição do teu salário de janeiro a novembro, em dezembro você recebe aquela parte que ele cortou como 13º salário. E aí, férias remuneradas, né? Você tem direito a tirar 15 ou 30 dias de férias remuneradas, você não vai ficar sem salário, enfim. Esse tudo está lá na lei trabalhista, na CLT, tá? Criada pelo presidente Getúlio Vargas em 1943. Fui claro? Então, pessoal, ao longo dos anos, houve muito essa mudança nessas relações comerciais, né? Tudo começou aí, como eu estou falando, pelo escambo, de forma mais primitiva, né? As pessoas estavam lá trocando dinheiro, trocando produtos e tudo mais, sem o uso de dinheiro, sem o uso da moeda. E como foi criada a moeda, professor? Como foi criado esse papel moeda? A moeda, ela foi uma necessidade que aconteceu. Por quê? A, a palavra capital, a palavra dinheiro, ela vem do latim, da palavra capita, que quer dizer cabeça. Como assim quer dizer cabeça? Antes, pessoal, os produtos que valiam como moeda eram a cabeça de boi, tá? O sal também já foi usado como moeda e a cabeça de boi. Então, daí cabeça de gado. Então, daí surgiu essa expressão capital, né? De capta, de cabeça. Ainda hoje a gente usa a expressão per capita, por cabeça. Então, as pessoas trocavam, né? Então, com o passar do tempo, elas foram usando outros materiais, como no caso aí a prata, como no caso o ouro, né? Porque aí já precisavam de materiais, precisavam de novos materiais. Porque no caso o ourives, negociante de prata e de ouro, possuíam cofres de segurança para guardar aí as suas riquezas, né? Porque aí as moedas de ouro e de prata, elas valiam o seu peso. Se a moeda de ouro valia 100, pesava 100 gramas, então ela daria para comprar um produto que tivesse 100 gramas. Tá? Então, de acordo com o peso, era o valor da coisa que era comprada. Né? De acordo com o peso da moeda, era o mesmo peso de algo que estava sendo comprado. E aí, os ourives eles tiveram que contratar seguranças, porque senão iam roubar as moedas de ouro, as moedas de prata, as moedas de outros materiais. E aí tiveram que contratar seguranças, né? E não podiam andar com muitas moedas, porque aí eles seriam assaltados, seriam roubados, né? Daí surgiram os bancários, né? Essas pessoas que guardavam essas moedas, essas pessoas que guardavam esse dinheiro. E eles, ao invés de saírem com esse dinheiro, com essas áreas moedas que eram muito pesadas, né? Não tinha como sair de um lado para o outro, eles começaram a criar os comprovantes, né? Comprove que fulano de tal tem tantos e tantas moedas de ouro aqui no banco guardado. Fulano tem tantas e tantas moedas de prata guardadas no banco. E aí, esse comprovante, né, começou a funcionar como dinheiro, como papel moeda. Daí surgiu o dinheiro, né? Daí surgiu o papel moeda, daí surgiu o dinheiro que a gente conhece hoje como cédulas. Porque lá, naquela época, lá praticamente século XIV, século XV, eles já davam os comprovantes de quanto você tinha de papel, quanto você tinha de moeda no banco. E aí isso servia como o dinheiro lá, tá? Então, o dinheiro é a representação dessa riqueza real produzida aqui na nossa sociedade, tá? E o que a economia estuda? A economia estuda a sociedade como um todo, né? Estuda desde o pobre até o mais rico, até a classe média A, classe média B, classe média C. Estuda tudo isso. Tá? O termo economia vem da palavra oikos, que quer dizer privado, quer dizer casa, e nomos, que quer dizer cuidar, administrar, quer dizer cidades. Né? Então vem dessa palavra, a economia vem de administrar
a um lugar, administrar um local privado, algo que deve ser administrado, que deve ser cuidado. Ou seja, né, uma boa convivência social, uma boa sociedade, ela precisa da economia para se organizar, para se administrar. Tá? Então, a economia ela está intimamente ligada à organização dos países, principalmente os países mais ricos. Né? Os países mais ricos são os que determinam e os que vão fazer com que a economia dos países mais pobres comecem a agir. Ainda mais hoje, no dia de hoje, que a gente sabe que a gente tem uma economia globalizada, né? Quando a gente fala em globalizado, né? Globalizado, a gente está falando nessa economia aqui, ó, que em milésimos de segundo o dinheiro percorre o mundo todo através das bolsas de valores, né? Então, um país ele investe em outro em milésimos de segundo o seu dinheiro. Pode ser em qualquer parte do mundo, através da internet, o dinheiro pode chegar lá. A macroeconomia é isso. A macroeconomia é o que se vai mostrar a grande economia, vai se falar nos termos das bolsas de valores, se o saldo está positivo, se o saldo está negativo, no valor do dólar, que é a moeda americana, se o dólar aumentou, se o dólar despencou, se o dólar se manteve. Vai se falar na balança comercial, né? A balança comercial é o quê? Os produtos que os países eles trocam entre si, eles vendem entre si. Tá? Se esse é um produto, por exemplo, o Brasil, ele é hoje o maior exportador de soja do mundo, né? Então o Brasil vende muita soja, vende muita soja, ganha muito dinheiro em dólar. Então a balança comercial brasileira está positiva. Quando eu tenho uma balança comercial positiva, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho uma balança comercial positiva, vai. Eu tenho um superávit. Quando eu tenho uma balança comercial negativa, eu tenho um déficit. Tá? Então, ó, já fiz isso antes. Quando eu tenho uma balança comercial positiva, eu tenho um superávit. Quando eu tenho uma balança comercial negativa, eu tenho um déficit, tá? Então, todo saldo positivo na economia é chamado de superávit. Todo saldo negativo na economia é chamado de déficit. Então, o Brasil vendeu mais do que comprou. Vendeu mais, vendeu, ganhou dinheiro, ganhou dólar. O Brasil está lá, ó, saldo positivo, superávit. Brasil comprou muito máscara, comprou muito respirador chinês, comprou, meu Deus, comprou muito carne de outros países que está precisando. Então o Brasil está, ó, em déficit, o saldo negativo sobre qualquer produto, tá? A aula tá tão boa. Ok, então, e a microeconomia? A microeconomia já é a economia mais da cidade, mais regional, né? Timon, como é que está a economia de Timon? Tá positiva, tá negativa, tá devendo, tá vendendo, tá comprando, como é que é? Então, a macroeconomia já se fala mais em nível, né, nacional, em nível mundial. E a microeconomia já se fala mais em nível regional, em nível do Timon, nível das cidades, nível dos municípios, tá? E a gente, nos setores da economia, a gente tem os tipos setor primário, setor secundário, setor terciário, setor quaternário. O setor primário, pessoal, é o setor das matérias-primas. O que é matéria-prima? A matéria-prima é algo em estado bruto que eu vou utilizar para fazer outras coisas, né? A matéria-prima, por exemplo, é o arroz, é o feijão, é o leite, né? Já o setor secundário é o setor das indústrias. Eu vou vender esse arroz ensacado, né? Então, para ensacar ele,
para vender na sua casa, chega aí sacadinho nos produtos, nas embalagens, ele passou por uma indústria. Então ele passou pelo setor secundário. O setor terciário é o setor de serviços, o setor das profissões, do professor, do bombeiro, do médico, da enfermeira, né, do gari, enfim. E o setor quaternário, professor, o setor das tecnologias de hoje, que é o setor da biotecnologia e da robótica, né? Já é o setor mais moderno. O que é inflação? Inflação é a alta dos preços dos produtos que não acompanha a alta do salário, né? Olha, a carne aumentou muito, mas o salário não aumentou. Então nós temos uma inflação ali na carne, né? A carne inflacionou. Isso é isso, tá? O preço dos produtos aumenta, o salário não aumenta. Então aí nós temos a inflação. Se fosse o contrário, o salário aumentar e o produto baixar, aí nós temos uma deflação. Tá? E se aumentar muito o produto e o salário não aumentar, a gente tem uma superinflação. O que é o lucro? O lucro, nós temos o lucro de duas formas. O lucro é tudo aquilo que você ganha, né? Uns juros por cima, você ganha um dinheiro a mais, né? Tem ali um ganho a mais. O lucro ele pode ser o lucro bruto e o lucro líquido. Como assim? O lucro bruto, eu vou dizer, eu gastei, vamos dizer, R$1.000. Eu gastei R$1.000 aqui na minha empresa, né? E eu vendi vamos dizer, 1.100, né? Então aqui eu tenho um lucro bruto de R$100. Eu vendi 1.000, ganhei 1.100. Então eu tenho um lucro bruto de R$1.100. Mas se eu for fazer, para a conta da matemática da calculadora, eu for fazer os cálculos, eu gastei 1.000 na empresa, ganhei 1.100. Mas aí eu paguei água, eu paguei luz, eu paguei tarará. Desses 1.100, sobrou aí, vamos dizer, R$50. Então, meu lucro líquido, que é o lucro final, foi R$50. Eu ganhei 1.100, mas eu gastei com água, com luz, com tal. Então, no balanço final, eu fiquei com R$50 de lucro. Então, esse é o meu lucro líquido. O líquido bruto foi o que eu consegui no total de lucro, mais o que eu gastei para poder manter a minha empresa e fiquei com dinheiro para mim no final, nas minhas mãos mesmo, é o lucro líquido. Entenderam? Ok. Então, ó, o Brasil tem muitas multinacionais, que são as empresas que têm sede em outros países e filiais em outros, como é o caso da Coca-Cola, que é americana, como é o caso da LG, que é sul-coreana, mas tem filial aqui no Brasil, né? Então são multinacionais, empresas estrangeiras, têm sede em outros países e filiais em outros. Tá? Então, o produto interno bruto é a soma de todas as riquezas do país. O Brasil ganhou tantos, né? Tem 3 trilhões de dólares de produto interno bruto, a soma de tudo que o país tem, né? Já o produto nacional bruto, PNB, ele só vai levar em consideração o que o país conseguiu aqui, com o dinheiro da gente, com o dinheiro dos brasileiros, não com o dinheiro que entrou dessas multinacionais, dessas empresas estrangeiras. Tá? Aí está a diferença. Capitalismo é esse sistema perfeito, quase, que valoriza a propriedade privada, a livre iniciativa, livre concorrência, livre oferta, livre procura e acumulação de capital. Né? No capitalismo você é livre a abrir o seu negócio, a concorrer com os outros, né? A ter várias empresas, todos você pode botar uma empresa se você quiser, né? Você pode ganhar dinheiro se você quiser, não é proibido o lucro, né? A gente quer menos Estado, quanto menos Estado melhor, quanto menos o governo interferindo na sua empresa, melhor. Tá? Propriedade privada, você tem direito a ter uma casa que é sua, que o governo não pode tomar, não pode dizer que é dele. Já no socialismo já é tudo o contrário, né? O governo pode controlar tudo, o governo é responsável pelo controle. Tá?
pode controlar a tua empresa, pode te tomar a tua empresa, né? Isso é chamado de estatização. Ele pode tomar a tua empresa que você montou, que você pagou os impostos, que você fez, ele pode te tomar. Pode tomar a tua casa, pode controlar tudo, né? Esse é o regime socialista. E tem o sistema misto, a economia mista, que é o caso da China, a famosa China, que o governo controla tudo, tem um partido único lá, que é o Partido Chinês, e mesmo assim eles são capitalistas, né, para ganhar dinheiro, né, para vender os seus produtos, eles são bem agressivos. Então eles usam as duas formas econômicas, dois modelos econômicos, tanto o capitalismo para ganhar dinheiro, quanto o socialismo para controlar as empresas, controlar a vida das pessoas, para ganhar mais, né? O consumo e o consumismo. Consumir é eu ter necessidade, então com necessidade de uma roupa nova, vou no shopping, vou numa loja, compro uma roupa nova. Consumismo, eu não estou precisando, tá abarrotado de roupa, não cabe mais roupa nos armários, mas aí eu tenho que comprar porque eu quero comprar, porque eu quero postar na rede social, eu quero viver uma vida fantasiosa. Aí isso é o consumismo, né? Muito cuidado, muito controle, porque o dinheiro tem asas, dinheiro voa, tá? Até a próxima. Por favor, façam essa atividade aqui da página 280 até a página 284. E até a próxima.